Olá, galera do Rede Ciência Sem Fronteiras. A gente está aqui continuando nossa série de entrevistas Caça-Talentos. E hoje o nosso entrevistado é o Thiago Calça. Ele participou do segundo edital do Ciência Sem Fronteiras. Ele é de Manaus. E a história dele, gente, é daquelas que vem da série Eu Sou Brasileira e Não Desisto Nunca. Eu quase chorei lendo o resumo dele. Mas assim, é uma história muito bacana, é sensacional. E vocês com certeza vão se inspirar. Então, em 2008, o Thiago, ele entrou na Universidade Federal de Amazonas para fazer letras em inglês e na Universidade Estadual do Amazonas para fazer informática. Daí, ele acabou deixando letras para trabalhar e ficou 3 anos assim, até que ele decidiu largar os 2 cursos, que não era o que estava motivando ele. Ele nem iniciou Relações Internacionais na Universidade Federal do Amazonas, que era a sua paixão. E daí lá ele tinha que orientar sobre o Ciências Sem Fronteiras. Só que ele não fazia a mínima ideia de como orientar, porque era um programa novo. E como o Relações Internacionais é um curso de humanas que não faz parte do programa, então ele não sabia. Ele retornou para fazer informática para poder participar do Ciências Sem Fronteiras. E a saga continuou, porque daí o cara não tinha grana, tinha que fazer o TOEFL, não tinha cartão internacional, ninguém na volta dele tinha, o chefe dele teve que pagar no cartão internacional, daí ele precisava fazer um exame para tirar o visto, o exame não tinha norte, ele teve que fazer uma vaquinha virtual para conseguir ir pro Rio de Janeiro. Mano, ele foi de avião cargueiro pro Rio, porque não tinha grana, e daí as pessoas foram se mobilizando, foram doando, e, enfim, deu um problema pra conseguir, até pro passaporte chegar, até o carteiro se comoveu, desejou uma viagem pra ele, e ele ganhou milhas de uma mina que era da favela do Rio, que o sonho dela também era ir pro Canadá, e ela falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essas milhas aqui. Olha, é sensacional como o Thiago conseguiu chegar no Ciências Sem Fronteiras, uma baita de uma história. E daí lá ele fez muito networking, estudou pra caramba, conseguiu fazer um estágio numa empresa de petróleo. Então ele foi pro Ciências Sem Fronteiras, pro Canadá, na região de Vancouver. E daí depois ele fez o summer numa empresa de petróleo, a Tuscan International Drilling. Dando continuidade à minha história, eu acho que vale a pena relembrar um pouco dos detalhes do começo, né? Então, eu fazia 2 faculdades e acabei largando uma para poder trabalhar, que era essa faculdade era no período vespertino. Então, eu larguei essa e fiquei com a faculdade pela parte da noite, que era a licenciatura em informática, na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. E aí eu fiz isso por 3 anos, quando eu já estava quase para me formar, assim, no 6º e no 7º período. Eu desisti e achei que aquilo não era o que eu queria, né? Eu não estava me sentindo realizado. Foi quando eu pulei para a Faculdade de Relações Internacionais, e assim eu fiquei por 2 anos, fiz 4 períodos de Relações Internacionais, e aí descobri que era realmente a minha paixão. E fazendo essa Faculdade de Relações Internacionais, eu consegui um estágio na minha segunda universidade, que era a Universidade do Estado. E lá eu fui fazer um estágio na assessoria de Relações Internacionais, que passava informação para os alunos a respeito do Ciências Sem Fronteiras. E eu não sabia nada de Ciências Sem Fronteiras, né? As relações internacionais é humanas, então foi uma novidade para mim. Assim que eu entrei, o meu chefe viu o meu currículo, viu que eu já tinha passado pela universidade e já tinha feito informática, que faz parte da tecnologia. Então ele perguntou se eu já tinha ouvido sobre Ciências Sem Fronteiras e se eu tinha interesse em participar. Daí eu falei, parece interessante, né? Ele me passou todo o material para eu aprender, para poder passar informações para outros alunos que fossem lá, pedir assessoria. Então eu aprendi e vi assim que, nossa, parece uma oportunidade boa, sabe? E meus amigos sempre viajavam para o exterior. De vez em quando, uns sempre iam fazer intercâmbio e eu ficava naquela vontade, né? Poxa vida, quando será a minha vez? O momento não dá agora, tá apertado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
né, com todas aquelas coisas de estudante, que não é muito fácil. E então ele falou assim, ó, vê os pré-requisitos aí e vê o que você precisa de ajuda. Eu fui ver os pré-requisitos, aí lá começou, né, já começaram as pedras no meu caminho começaram a surgir por aí. Eu tinha que fazer o inglês, o TOEFL, que era o teste de proficiência. Aí eu fui ver que só podia pagar com cartão internacional. Aí eu já não tenho cartão internacional, né? E ninguém aqui na minha família tinha um cartão internacional. A gente não utiliza. Daí ele falou assim, eu falei pra ele, professor, não vai dar porque não tenho cartão internacional. Aí ele falou, que isso, Thiago? Eu passo no meu cartão e daí você faz. Aí eu falei, professor, muito obrigado mesmo, eu vou tentar, você está me dando essa oportunidade e eu vou lhe pagar da forma que der, né? E o estagiário ele recebe muito pouco. Então eu fui pagando de pouquinho para ele, fiz o TOEFL, consegui a nota para ser aprovado, né, para concorrer a Moças Sem Fronteiras e me inscrevi. Depois disso eu só fiquei esperando o resultado. Depois que chegou no meu e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado pelos meus resultados e pré-requisitos, a nota da universidade, tinha uma outra pedra no meu caminho, né, que eu tinha acabado de ser jubilado. Então assim, eu tive que me rematricular exatamente quando eu entrei no estágio e quando sobre do Ciências Sem Fronteiras foi quando eu recebi a notícia. E foi tudo no mesmo tempo. Então assim, eu apliquei para o TOEFL, me rematriculei, meu cadastro ficou normal na universidade, e aí eu recebi e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado para concorrer uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras. E aí eu tinha que começar o processo para tirar o visto. E aí foi quando começou a complicar mais. Eu percebi que tinha que fazer exame médico. Eu pesquisei sobre os médicos aqui, não tinha nenhum médico. Acredito eu que até hoje não tenha médico para tirar o visto canadense, fazer esses exames. Então eu podia viajar ou para o Nordeste, para o Sudeste ou para Brasília para fazer esses exames. E aí eu já estava devendo meu chefe para pagar o TOEFL, que eu tinha pago no cartão dele, e fiquei pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Preciso viajar de uma hora para outra para tirar um visto. Isso não vai dar certo. Naquela época já tinha um grupo no Facebook do nosso edital. E aí eu joguei lá, pessoal, foi muito bom conhecer vocês, mas infelizmente não vai dar, porque aconteceu isso e aquilo. Realmente eu acabei de me endividar, eu fiz uma dívida muito grande, eu não tenho como me comprometer com o processo do visto. E eles falaram assim, Thiago, não desiste não, calma lá, a gente vai te ajudar de alguma maneira. Quando eu vi que eles começaram a se movimentar para me ajudar, eu percebi, foi aí que eu comecei a mudar, né, que antigamente eu não acreditava muito nas pessoas, na solidariedade. E quando esses alunos começaram a me ajudar, eu fiquei assim, emocionado. Eu consegui o dinheiro, fiquei muito emocionado, agradeci as pessoas e comprei a passagem de ida, apenas de ida. Não comprei a passagem de ida, engano. Eu consegui uma vaga para voar para ir para o Rio fazer os exames. Eu tinha agendado os exames num avião cargueiro. Então, um desses anjos que apareceram na minha vida naquela época conseguiu uma vaga para mim. Eu fui no porão do avião. Caraca, uma viagem super emocionante, cara, junto com as cargas lá, sabe? Nada a ver com avião normal, avião comercial, totalmente diferente. Aí cheguei no Rio, muito emocionado, fui passar uma semana na casa de uma amiga minha que mora lá, enquanto eu começava os exames. Aí cheguei lá na clínica, paguei com o dinheiro que a gente tinha arrecadado pela vaquinha, e eu já sabia que ia precisar do dinheiro, né, do dinheiro para continuar o processo, para ter tirado o passaporte antes e outras coisas. Fiz os exames normal e na hora de voltar eu fui procurar passagem de volta, para voltar para Manaus. Eu não tinha como ter agendado naquele momento, antes de ir para o Rio de Janeiro. Então eu vi que as passagens estavam muito caras e o dinheiro que tinha não ia dar. Eu saí da casa da minha amiga depois de uma semana, fui para casa de uma tia que mora lá, passei mais uma semana tentando encontrar voos baratos para voltar, e aí meus tios fizeram outra vaquinha para poder comprar a passagem de volta. E aí, quando eu voltei para Manaus, fiquei só esperando o visto chegar. Então tinha que aguardar o visto chegar em casa, porque eu tinha pago um envelope pré-pago. Só que aí eu já tinha que ter agendado o voo, né? Foi o que eu fiz, eu agendei o voo para ir para o Canadá, sem saber se o visto ia chegar ou não. Isso aconteceu com muita gente naquela época também. Daí quando foi, acho que uns 2 dias antes do visto chegar, eu estava agoniado. Passou os 2 dias, o visto não chegou.
e eu fui no correio. Fui na central do correio aqui de Manaus e expliquei lá a situação, né? Tinha uma moça lá, e aí eu falei pra ela, moça, eu tô esperando um visto, que eu preciso viajar pro Canadá, eu consegui uma bolsa, sabe? Sempre foi meu sonho, estudar no exterior. E eu não sei onde o passaporte tá, porque no sistema consta que ele já saiu de lá. Mas eu não consigo encontrar onde é que tá esse envelope com o meu passaporte. Daí ela foi e me ajudou, assim, sem medir esforços, ela começou ela falou, peraí que eu vou começar com os carteiros. Ela entrou assim, no escritório de trás e foi falar com os carteiros para ver o que podia ser feito. Até que ela veio com o número do carteiro para mim. Ela falou, parece que esse carteiro aqui que foi buscar seu envelope. Então talvez você consiga ligar para ele. Aí eu peguei o número e antes de eu sair ela falou, olha, eu espero que você consiga, porque eu tenho um irmão que o sonho dele é aprender inglês e morar no exterior. Então eu acho que ajudando você, meu irmão tem assim, uma chance maior e espero que ele também seja ajudado se precisar, né? Então boa sorte e corre atrás do carteiro agora. Daí eu cheguei em casa com as malas prontas já, que eu tinha que viajar assim uns 2 dias depois. Cheguei em casa e falei, mãe, a única coisa que eu consegui foi o número do carteiro. Liga pra ele aí, Thiago. Daí eu liguei pro carteiro e ele falou, já tô sabendo do teu caso, eu tô com o envelope aqui, tô com o teu passaporte, tô indo deixar aí na sua casa, daqui a pouco eu tô buzinando aí na frente. Aí eu, caraca mãe, vamos ajeitar tudo, vamos pegar as malas que eu tô viajando. E na hora o carteiro chega na frente de casa, buzinando, aí eu corro lá, pego o pacote e ele falou, olha, parabéns, boa viagem aí, tudo de bom, boa sorte. Eu falei, poxa, muito obrigado, senhor, por ter trazido meu passaporte e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, né, depois dessa saga toda pra conseguir chegar lá, quais que eram as suas expectativas iniciais, assim, na parte acadêmica mesmo, né? Olha, eu sempre ouvi que o Canadá era um país de referência quanto à educação, né? Então eu já esperava, assim, fazer matérias e voltar com um conhecimento bem maior, né, do que eu poderia conseguir aqui no Brasil. Eu tinha essa expectativa de chegar lá e ver uma coisa bem diferente e aprender muito mais e ter oportunidades que a gente não tem aqui, né? Que disciplinas que você cursou lá? Olha, algumas das disciplinas eu cursei web design, cursei lógica para programação, cursei redes também, análise e desenvolvimento de projetos na área de informática. Eu cursei desenvolvimento de sistemas. Foram praticamente 6 matérias de informática, né, das 8. Você participou de algum projeto de pesquisa ou de extensão durante o intercâmbio? Eu participei de um projeto. Depois do estágio e depois do meu primeiro período de matérias acadêmicas, eu consegui um outro estágio lá para trabalhar justamente o que eu estava aprendendo na sala de aula. Eu trabalhei com o escritório de relações internacionais da faculdade lá no Canadá. E o que eu estava aprendendo na sala de aula eu botei em prática e foi muito bom, foi uma oportunidade única. E depois, como que foi fazer o estágio do Summer, né, na empresa de petróleo? Esse estágio é uma história, outra história. Porque essa empresa, ela tinha uma filial aqui em Manaus. Então, eu já tinha trabalhado para ela, essa empresa canadense de perfuração de poços de petróleo. Então eu trabalhei para eles aqui em Manaus durante 1 ano como intérprete. Então quando eu cheguei lá no Canadá e eu soube que eu tinha que procurar um estágio, eu tinha essa opção entre procurar um estágio ou aceitar o que a universidade tinha para me oferecer, eu falei, vou procurar um estágio. E eu lembrei da empresa canadense que eu tinha trabalhado em Manaus. Então eu procurei o endereço deles e descobri que era na província bem ao lado onde eu estava morando. Eu pensei assim, quem sabe eu consigo um contato com eles e vou fazer um estágio lá. De repente, né, vai ser uma boa eu ter trabalhado na empresa, no escritório da empresa no Brasil e consegui um estágio bem no escritório central da empresa. E assim foi. Eu descobri o endereço da empresa, peguei o telefone, e-mail, entrei em contato com eles. Demorou um pouco para receber uma resposta, né, quanto ao estágio. Eu passei a bola para minha coordenadora da faculdade. E minha coordenadora da faculdade no Canadá mandou um e-mail e no mesmo dia, assim, acho que em questão de 30 minutos ele respondeu com uma carta convite dizendo que me aceitava para fazer o estágio de Ciência e Fronteiras na empresa. Aí eu, caraca, que legal, vou mudar de cidade, vou conseguir esse estágio na empresa que eu trabalhei no Brasil, então vamos lá. E como que foi voltar pro Brasil? Foi um choque muito grande? Foi. Foi sim, foi um choque para mim. Eu nunca acreditei nessa questão de choque cultural.
antes de eu ir para o Canadá, eu tinha participado de um treinamento para se preparar para a viagem, já tinham falado sobre o choque cultural, e eu nunca acreditava, assim, isso não existe. Daí quando eu cheguei, na hora de voltar, eu já tinha passado pelo choque cultural de chegar lá, e depois eu passei pelo choque cultural novamente, quando eu retornei para o Brasil. A diferença no comportamento das pessoas, modo de falar e como as coisas funcionam aqui no Brasil, né? E o que você está fazendo com toda essa bagagem cultural e científica que você trouxe lá do Canadá? Olha, realmente foi uma bagagem enorme, sabe? Você viver num país de primeiro mundo te deixa, assim, totalmente diferente. Então, a respeito da bagagem cultural, eu venho tentando desenvolver alguns projetos na cidade, trazer eventos culturais para a cidade, como a gente via muito no Canadá. Eventos que tragam felicidade para as pessoas e que elas possam, sabe, ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, quando eu voltei, eu fiquei meio perdido, assim, tem tanta ideia, mas eu não sei por onde começar. Foi quando eu descobri sobre o Rede Ciência Sem Fronteiras, e eles me deram a luz, assim, falaram, nossa, era o que eu precisava. Né? Um bando de alunos maluquinhos igual eu que querem revolucionar, né, a história da cidade, então a história do Brasil. E eles têm me ajudado bastante também quanto a essa bagagem, o conhecimento tecnológico que eu trouxe de lá. Sobre projetos que eu posso desenvolver na universidade, melhoramento para o meu curso, algumas coisas que podem trazer benefício para os alunos, como um escritório de treinamento para que eles já saiam da universidade com uma experiência. Qual que é a sua meta profissional a longo prazo? Olha, eu pretendo me formar, porque eu já venho enrolando com esse meu curso há um tempinho, então dessa vez eu vou me formar, e eu percebi que era para ter feito isso, não era para ter desistido há muito tempo atrás, mas depois de me formar eu quero fazer uma especialização para que eu possa trabalhar com a área da informática na educação, que é justamente o intuito do meu curso, né, que se chama Licenciatura em Informática, para que a gente possa trazer mais novidades e que a gente possa implementar projetos nas escolas. E enquanto isso, eu também pretendo voltar para a minha faculdade de Relações Internacionais. Quem sabe eu consigo trabalhar representando o governo brasileiro em outro país, né, e que possa trazer desenvolvimento também. Então a meta é sempre essa: me formar e tentar aplicar o máximo de novidades e trazer mais desenvolvimento para a minha cidade, né? E quais dicas que você daria para o pessoal que está pensando em participar do Ciência Sem Fronteiras? Número 1, tenha fé e esperança, nunca desista. Número 2, você tendo fé e esperança, você vai conseguir se inscrever, vai conseguir chegar lá. E o número 2 seria para você abraçar as oportunidades, sabe? Seja como um tubarão que sai pegando o que vem na frente, assim, agarrando as oportunidades e, sabe, você vai para um país de primeiro mundo e lá tem oportunidades que você não vai ter aqui. E você, por ser um aluno bolsista, tem mais privilégios ainda, né? Você está sendo bancado pelo governo federal do seu país. Então isso te abre muitas oportunidades. Chegando lá, converse com todo mundo, faça muita networking, converse bastante com pessoas de vários cursos, faça muita amizade na faculdade. Fora da faculdade também, participe de muito trabalho voluntário, que foi o que eu fiz. E hoje, por causa desses trabalhos voluntários, eu ainda recebo convite para voltar e trabalhar com eles. Então isso eu acho muito importante. É você abrir milhares de portas, o máximo de portas que você puder enquanto você estiver no exterior. E se esforce na universidade também, se você tiver a oportunidade de se destacar, você acaba tendo oportunidade, consegue chances de fazer o estágio dentro da própria universidade também, que foi o meu caso. Então eu consegui muita coisa mesmo. Eu botei um currículo enorme, mas foi porque eu sentia essa responsabilidade de chegar lá e fazer valer a pena cada centavo que as pessoas contribuíram para minha viagem, sabe? Eu acho que a forma de retribuir era fazer valer a pena essa viagem e retornar com alguma coisa para a sociedade. Sensacional, Thiago. Olha, muito obrigado pela essa entrevista. Cara, essa história é inspiradora mesmo. Tenho certeza que vai animar bastante gente que provavelmente está na mesma situação que você já esteve. E palavras finais, um último adeus. Obrigado, sabe? Eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram e agradecer principalmente aquela moça que você citou no começo, né, do Rio de Janeiro. Ela se ofereceu para me ajudar com as milhas, com o que a mãe dela tinha, e aquilo me emocionou bastante. Espero que hoje
ela já esteja no exterior fazendo Ciência Sem Fronteiras, e se não tiver, pode contar com a minha ajuda. Eu tô aqui, por favor, me encontra no Facebook. Infelizmente eu perdi teu contato, mas muito obrigado e Deus abençoe todos vocês, cara. Boa sorte e sucesso. Aí, gente, olha, quem ajudou o Thiago, fica ligado, entre em contato com ele, dê um oizinho no Face, que ele tá doido pra dizer um obrigado pessoalmente. Valeu, gente. Ficamos por hoje e a gente se vê na próxima entrevista Caça Talentos. Até mais!